Vasco vence o jogo treino contra o Maricá por 4-2 no CT Moacir Barbosa. Vamos explicar como foi esse jogo treino. E olha, meus amigos, é preocupante a forma como o Vasco da Gama está jogando. O Vasco necessita muito, mas muito aí de reforços para todos os setores. Perfeito? O Vasco tem que melhorar muito, muito mesmo para a estreia contra o Santos, dia 30, no Campeonato Brasileiro. E mais, a gente vai falar aqui sobre essa situação aí do Carille, tá? Porque chegou a hora da gente cobrar mais um pouquinho do Carille. O Carille já está há 3 meses aí no Vasco da Gama. Era para o Vasco estar apresentando um futebol mais coeso. Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever e bora lá para o nosso vídeo. Primeiro, a gente esperou, né, o jogo treino terminar para a gente poder fazer o nosso vídeo, né, hoje pela manhã, agora saindo na parte da tarde, só para dar uma satisfação para vocês. Então, vamos lá. O Vasco venceu por 4-2. Foi um jogo treino dividido em 4 tempos, né? 4 tempos. 4 tempos de 30 minutos. Ou seja, a gente teve 120 minutos de treinamento. E o Carille testou várias equipes neste treinamento aí. O que chamou muito a atenção, certo, foi que o Maricá, apesar do jogo ter sido ali 4-2, o Maricá fez um jogo muito duro com o Vasco da Gama. O primeiro tempo ali do treinamento foi 1-1 o jogo, certo? No segundo tempo, 1-0. O terceiro tempo foi 0-0 e o Vasco só deslanchou ali no último tempo, ali, que foi 3-0 para o Vasco da Gama. Mas aí o Vasco modificando muitas peças, né? E o Maricá simplesmente ali não tem tantos jogadores assim, já cansado, porque foi 120 minutos, e foi dessa forma que o Vasco venceu. Agora, gente, o Vasco tem que reforçar. O Vasco conseguiu levar 2 gols num jogo treino contra o Maricá. Isso é muito preocupante. A gente tem pedido aqui ao Pecrim reforços aí para esse setor defensivo. E está na cara que o Lucas Freitas, né, o João Vitor, são jogadores aí que simplesmente deixam a desejar. Deixam a desejar. O João Vitor é melhorzinho? É, mas deixa a desejar. E o Maurício Lemos, naturalmente, está voltando com o tempo. Hoje ficou muito claro, gente, que o Capasso não ser aproveitado é um absurdo, cara, com esses zagueiros que a gente possui aí no nosso plantel. E mais, o Vasco, gente, está com muita dificuldade na criação. Olha quanta dificuldade que o Vasco tem para poder criar oportunidades de jogo. Eu acho que, de repente, o Carille deveria mexer nesse meio campo, certo? Deixa um pouquinho o Coutinho no banco, deixa um pouquinho ali o Paê no banco, que já está no banco, não deve renovar contrato. Dá oportunidade, tenta colocar o Nuno ali no meio, ou o Garré. Agora o Estrela está retornando ao Vasco da Gama para a gente, sabe, ter uma oxigenada nesse meio campo em termos de criação. Porque, mais uma vez hoje, gente, a gente está falando do jogo treino contra o Maricá. O
Vasco tinha passado uma dificuldade muito intensa para ganhar o Maricá no campeonato estadual por 1-0, o gol do PH. Então, assim, cara, o Vasco precisa, o Vegete é muito sacrificado nesse esquema do Vasco da Gama, porque toda hora ele joga descosta, toda hora, cara, o Vegete não está bem colocado. Quando você joga descosta para o zagueiro, é muito mais fácil de você ser marcado. Outra coisa, a gente precisa de um jogador que possua velocidade, um atacante que tenha velocidade. Não que o Vegete tenha que sair, mas um atacante para jogar do lado dele que tenha mais habilidade com a bola nos pés, um cara que saiba fazer gols aí. Então, assim, Vasco goleia 4-2, mas assim, 3 gols do Vasco da Gama, né? Saíram ali no final do último tempo. E olha, dizer uma coisa para vocês: promete esse Campeonato Brasileiro. Se for com esse time, se for com esse time aí, promete, tá? Porque Nuno, Garré não vão fazer aí nenhuma mágica, né? O Lloyd deu para ver que é um jogador aí que é minimamente esforçado, certo? Nessas partidas aí. Acho que o Vasco gastou muito caro, na minha opinião, nessa última janela, para trazer jogadores que vão ajudar, mas que também não vai resolver. Tá? Então, precisa de zagueiro, isso é muito claro. O Vasco precisa de um volante para ajudar nessa saída de bola, pelo amor de Deus, certo? Depois vão liberar as imagens aí do treinamento para vocês. O Vasco precisa de um meia de criação, já que o Paê não vai ficar, e tem que ter um atacante aí. É de 4 a 5 reforços. O Vasco não passar sufoco nessa edição do Campeonato Brasileiro, certo? E não sei quanto tempo o Carille vai durar. Desse jeito, Carille, não sei quanto tempo você vai durar. Porque, assim, independentemente do time ser bom ou ruim, o time tem limitações? Tem. Mas o time já era na mão do Carille para poder estar, sabe, jogando um pouco melhor. São 3 meses. São 3 meses. Então, é essa situação aí. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.